Olá, bom dia. Agora são 9 horas em ponto. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal Toda Hora. A partir de agora você fica bem informado com as principais notícias dessa manhã de quinta-feira. E olha só, o Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou a taxa de juros em 12,25% ao ano. A mudança tem como objetivo combater a inflação e assegurar a estabilidade dos preços. A decisão foi tomada pelo Copom após a análise do cenário atual feita pelo Banco Central, que reforçou as piores projeções marcadas pelas incertezas sobre as contas públicas, os gastos do governo, a piora das expectativas da inflação e também o cenário internacional complexo. Segundo o comitê, a alta dos juros não tem data para acabar e tudo vai depender dos resultados da economia no país. E o presidente Lula passará por um novo procedimento. Na verdade, passou por um novo procedimento na cabeça para evitar sangramentos futuros. A informação foi revelada pela equipe médica do presidente. Acompanhe. Roberto Calil, médico de Lula, disse aos jornalistas que o procedimento, relativamente simples e de baixo risco, consiste em um cateterismo via femoral e tem o objetivo de minimizar o risco de sangramentos futuros. A intervenção deve durar cerca de 1 hora. Calil afirmou que o procedimento faz parte do protocolo e foi decidido nesta quarta, embora já estivesse previsto como possibilidade desde o fim da cirurgia na terça. Os médicos disseram que o presidente passou bem o dia, sem intercorrências, e realizou fisioterapia, caminhou e recebeu visitas de familiares, enquanto permanece sob cuidados intensivos. Lula foi transferido na noite de segunda-feira de Brasília para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após sentir dores de cabeça. Os médicos constataram que o presidente tinha uma hemorragia intracraniana, resultado de uma queda que sofreu há quase 2 meses, e decidiram realizar uma cirurgia de urgência na madrugada de terça. Segundo a equipe médica, trata-se de uma complicação do tipo comum após uma queda, como a que o presidente sofreu, principalmente em pessoas de maior idade. A expectativa é que Lula permaneça hospitalizado até a próxima semana. E ainda de acordo com a equipe médica do presidente, o procedimento durou cerca de 1 hora. Lula já está acordado e consciente. E às 10 horas da manhã está previsto uma nova coletiva de imprensa da equipe médica do presidente Lula. E uma pesquisa realizada pela Quaest e divulgada hoje mostra que a desaprovação do presidente Lula subiu 2 pontos percentuais. Acompanhe. De acordo com a pesquisa, a desaprovação ao trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva subiu 2 pontos percentuais, de 45% em outubro para 47% em dezembro. A aprovação oscilou 1 ponto para cima, de 51% para 52% no mesmo intervalo. Não sabem ou não responderam 1% dos entrevistados, ante 4% no levantamento anterior. O trabalho do presidente continua com a maior aprovação no Nordeste, ainda que tenha havido uma queda de 69% para 67%. O índice de nordestinos que desaprovam o trabalho de Lula subiu de 26% para 32%, enquanto os que não sabem ou não responderam caíram de 5% para 1%. No Sudeste, os que aprovam o trabalho presidencial caíram 1 ponto, de 45% para 44%, enquanto os que desaprovam se mantiveram em 53%. Não sabem ou não responderam continuam em 3%. No Sul, os que aprovam o trabalho de Lula subiram 4 pontos percentuais, de 42% para 45%, enquanto os que desaprovam oscilaram de 53% para 52%. Não sabem ou não responderam se mantiveram em 2%. Nas regiões Centro-Oeste e Norte, pesquisadas de forma conjunta, os que aprovam o trabalho do presidente oscilaram 1 ponto percentual para baixo, de 49% para 48%, e os que desaprovam subiram 4 pontos, de 46%. Não sabem ou não responderam 2%, ante 4% na pesquisa anterior. Entre os estados pesquisados da Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Paraná, São Paulo e Goiás registraram a maior aprovação do trabalho de Lula. A Genial Quest entrevistou 8.598 brasileiros de 16 anos ou mais entre os dias 4 e 9 de dezembro. A margem de erro é de 1 ponto percentual e o nível de confiabilidade é de 95%. E agora vamos falar da guerra de Israel. Bombardeios no país deixaram dezenas de mortos na faixa de Gaza.
As informações foram divulgadas pela Defesa Civil do território horas depois que a ONU pediu um cessar-fogo no conflito. A Agência de Defesa Civil de Gaza informou que bombardeios israelenses mataram dezenas de pessoas, incluindo crianças, poucas horas após o Conselho de Segurança da ONU pedir um cessar-fogo no território palestino. O porta-voz da agência, Mahmoud Basal, afirmou que aviões israelenses bombardearam um prédio que abrigava pessoas deslocadas perto do campo de refugiados de Nuseirá, deixando vários mortos e feridos. Outras pessoas morreram em um ataque contra um apartamento na cidade de Gaza e seus corpos foram levados para um hospital ao lado de vários feridos. Algumas horas depois, a Defesa Civil de Gaza afirmou que bombardeios israelenses no sul do território palestino mataram 12 guardas responsáveis pela proteção dos caminhões de ajuda humanitária. 7 seguranças morreram em um ataque em Rafa, na fronteira com o Egito, e outros 5 em Khan Yunis, a principal cidade no sul do território, afirmou o porta-voz Basal. O exército israelense não respondeu até o momento aos pedidos de comentários sobre os ataques. E por enquanto é só, às 10 horas em ponto, eu volto com mais notícias para te manter bem informado. Até já!